Olá, pessoal. O nosso entrevistado de hoje é o Felipe Amorim, aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de técnico de atividade judiciária. Tudo bem, Felipe? Antes de começar de fato a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí qual área que você é formado, de onde você é, se você não se importar falando a sua idade também. Olá, Thaís. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Amorim, tenho 28 anos, sou estudante de Direito e atualmente sou técnico de atividade judiciária do Estado do Rio de Janeiro. E, sem dúvida alguma, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também recebê-lo aqui, poder escutar um pouquinho, saber um pouquinho da sua trajetória aí como concurseiro. E já falando da sua trajetória, né? Como que foi a sua caminhada, a sua jornada como concurseiro? Você podia se dedicar inteiramente aos estudos? Você precisava trabalhar e estudar? Se sim, como que você fazia para conciliar as duas ou até mais coisas? Conta pra gente aí um pouquinho como foi a sua caminhada como concurseiro. Em toda a caminhada como concurseiro, eu tive que conciliar trabalho com estudo. Eu precisava de trabalhar para poder bancar os meus estudos e, inicialmente, quando eu comecei a estudar para concurso, eu era soldado do Exército. Eu tinha que conciliar uma jornada imensa de trabalho com os estudos. E assim foi indo de pouquinho em pouquinho, eu fui crescendo no nível, né, de estudos, fui adquirindo novas técnicas, novas habilidades e até a aprovação. E assim foi, e assim foi a aprovação de um cargo para o outro, sempre trabalhando. Graças a Deus, hoje eu estou aqui. Você comentou aí, né, a aprovação de um cargo para o outro, mas em quantos nessa sua trajetória, nessa sua caminhada, em quais concursos você já foi aprovado? No total, 5 concursos. Quais foram eles? Lembra de todos aí? Lembro que foi para inspetor de alunos, depois para inspetor de alunos, no caso, para secretaria de educação aqui do Rio de Janeiro, depois foi para assistente de administração do Colégio Pedro II, depois para agente administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, depois para o Tribunal de Justiça, que é o cargo ao qual eu ocupo, e ainda tem um outro cargo, que é o da Polícia Federal, que eu estou para no total foi assim. Felipe, a gente sabe, né, que toda prova aí que você vai fazer, todo concurso que você vai fazer, existe toda uma história por trás disso, né, uma preparação, ansiedade, coisas que você precisa deixar de lado para poder estudar para esse concurso. Então, qual foi a sua sensação aí na hora que você viu que deu certo, que todo o seu empenho e dedicação deu certo, que você havia sido aprovado, né, nesses concursos e colocando aí também, usando, né, como exemplo mais recente, que é esse de técnico judiciário. Qual foi a sua sensação na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados? A sensação é indescritível, porque você tem você sente que o dever foi cumprido. Você sente que todo momento que você reservou para estudar valeu a pena. Você sente que todas as reprovações que você teve valeu a pena também. Porque no caminho do concurseiro existem muitos obstáculos. E as reprovações também fazem parte de todo o projeto. E por mais que eu tenha passado em 5 concursos, eu fui reprovado em 12 antes. Então, assim, depois que você vê que tudo que você fez valeu a pena, que tudo que você abdicou, lazer, festas, vida social, e você vê que valeu a pena, então, assim, algo impressionante. E te dá gás para você continuar estudando também. Felipe, aproveitando que você comentou aí, né, sobre vida social, como é que ficou a sua aí durante o seu período aí de concurseiro, estudando para esses concursos? Você foi daqueles radicais, né, que precisou abrir mão de tudo para se dedicar inteiramente aos estudos? Você conseguia conciliar, né, a vida social, os amigos, família, namorada, aí durante os finais de semana? Como que foi aí em relação à sua vida social?
Eu não cheguei a abdicar totalmente da minha vida social, mas eu tive que colocar limites. Porque quando você tem um projeto muito importante para a tua vida e você decide ir em busca dele, você tem que buscar cortar certas atividades que venham tomar muito tempo. O lazer, que era todo fim de semana, que era sábado e domingo, eu passei a fazer uma atividade de lazer uma vez por semana, por exemplo. Eu diminuí. Na igreja, por exemplo, tem eventos que duram um fim de semana inteiro, que duram feriados, e eu passei a não passar o feriado inteiro, a não passar um fim de semana inteiro em lazer. Eu passei a escolher um dia para poder reservar, para poder fazer uma higiene mental. E quando está muito perto da prova, aí existe sim um sacrifício total. Que ali, quando sai o edital, que ali não tem jeito, você tem que dedicar todo momento para a prova. Quando se fala em abrir mão de vida social, né, a gente acaba abrindo mão também de estar perto da família, dos amigos, de namorada. No seu caso, você é casado, tem filhos, tem namorada, mora com os pais. Sua família te apoiou nessa sua decisão, né? Se sim, de que forma? Graças a Deus, a minha família sempre me apoiou. No momento, eu não sou casado, eu moro com meus pais e também não tenho filhos. E a minha namorada também sempre me apoiou, graças a Deus. O importante é que a família venha entender que o concurseiro, às vezes, ele não tem todo o tempo de passar com a família. Meus pais, por exemplo, eles são bem atenciosos, mas quando eu falo que eu tenho que estudar, muito, eu trabalho bastante e me dão força, com certeza. E quanto ao namoro, né, como eu estava dizendo, ela me deu forças e é importante que o casal esteja na mesma sintonia. Porque quando cada um puxa para um lado, quando o casal, ambos não têm o mesmo objetivo, aí fica muito difícil conseguir. Porque enquanto um quer estudar, o outro vai querer sair, e sabemos que temos que diminuir as saídas e os lazeres. Então, assim, é muito importante que o casal esteja na mesma sintonia, porque quando existe o amor, existe também a compreensão. Isso, com certeza, é muito importante e é fundamental para a minha vida. E lembrando que é muito importante que a família esteja ao lado, mas eu também conheci pessoas que, mesmo sem a família, né, estar ao lado, mesmo sem o apoio da família, conseguiram passar e nada pode ser obstáculo, nada pode ser. E depois eu vejo essas pessoas hoje com suas famílias muito felizes, porque sempre vale a pena. Você comentou aí já, né, sobre a sua trajetória, que foram algumas aprovações, mas também várias reprovações, né? Você acha que vale a pena o concurseiro tentar outros concursos, mesmo que não seja o seu objetivo final, o seu foco final? Sim, né? Qual que deve ser o critério aí? Saiu um concurso, tá tudo parado, vai fazer o concurso, deve selecionar, né? Fazer concursos da mesma banca, ou concursos que têm assunto em comum. Você teve algum critério na hora de selecionar quais concursos iriam fazer? E o que você orienta aí para as pessoas que estão nos assistindo? Isso vai muito de cada um. Eu penso o seguinte, todo concurseiro ele tem um sonho, aquele cargo que ele almeja ao final. Mas, por vezes, não é possível chegar nesse cargo logo no início. Aí ele começa a fazer tipo um concurso escada. Como, por exemplo, para chegar ao Tribunal de Justiça, que é o cargo ao qual eu ocupo hoje, eu tive que fazer outros concursos, até menos concorridos, para poder, aos poucos, ir alcançando a estabilidade, ir alcançando um cargo que eu pudesse ter mais tempo para estudar. E foi assim que tudo começou. Comecei fazendo concursos ali que eram menos concorridos, que eu tinha mais possibilidade de passar, e aos poucos eu fui galgando, eu fui subindo em nível,
até que hoje nós podemos fazer outros concursos até mais difíceis. Mas existe um detalhe. O ideal é que o concurseiro escolha uma área. Eu quero fazer para a área policial, por exemplo. Eu vou fazer todos os concursos que sejam da área policial. Agora, se o concurseiro quiser fazer um concurso para a área bancária, estando fazendo também para a área policial e fazer também para tribunais, ele pode se confundir, porque são muitas as matérias. O ideal é que o concurseiro tenha um norte. Ele tenha um norte, escolher uma área e fazer todos os concursos daquela área, porque ao mesmo tempo que você estuda para um concurso, você acaba estudando para vários. E foi assim que aconteceu. Eu fiz concursos que eram só para treinar, como, por exemplo, o concurso do Colégio Pedro II. Eu não estudei diretamente para o concurso Pedro II. Eu estudei para o concurso da Polícia Federal, administrativa, mas tendo as matérias parecidas, eu acabei estudando também para o Colégio Pedro II, acabei também passando. Por quê? De quebra, acabei estudando para vários concursos. Isso é muito importante. Felipe, a gente fala especificamente, né, desse último concurso que você foi aprovado do Tribunal de Justiça. Você estudou por quanto tempo, especificamente para esse concurso? E nessa sua trajetória aí, você chegou a ficar tempo sem estudar, sem ter edital na mão, sem ter edital na praça? Se sim, como que você fazia para manter a sua motivação? Eu, inicialmente, eu prestei esse concurso em 2012 para o mesmo cargo e para o mesmo órgão. Só que eu não fui aprovado. Aí eu fiquei um pouco triste, mas continuei estudando. Fiz outros concursos. Aí quando eu vi que iria sair novamente concurso para o Tribunal de Justiça, aí eu comecei a estudar antes do edital sair. Porque esse é o diferencial. Eu tenho muitos amigos que começam a estudar depois que o edital é publicado, e aí fica naquela correria, muitas matérias para estudar, e aí não consegue dar conta de todo o material, de todo o conteúdo, e por consequência acabam se frustrando. Aí quando eu converso com as pessoas, eu falo para os concurseiros que eles têm que começar a estudar antes do edital sair. Esse estudo pré-edital é que vai determinar lá no futuro a boa preparação e, consequentemente, a aprovação. Isso, sem dúvida alguma, é o essencial. Você já falou aí, né, sobre estudar com antecedência. E para esse estudo, que tipo de material você utilizou? Você preferiu aí PDFs, videoaulas, aulas presenciais, semipresenciais, livros? Qual foi o método aí que você mais se adaptou, que você mais gostou? O que você acha que são as vantagens e as desvantagens desses métodos? No começo, eu iniciei os estudos presencialmente. Só que depois de um tempo eu pensei que eu poderia dar um passo a mais, dar um salto de qualidade nos meus estudos, porque presencialmente eu perdia tempo com transporte, com intervalos entre uma aula e outra, e eu comecei a ter prejuízo, até mesmo em conteúdo, porque muitos dos cursos também não proporcionavam material completo. Aí até que eu conheci um amigo, ele me indicou estratégia com cursos, e eu pude encontrar em um curso algo que pudesse me satisfazer em todo o conteúdo. Porque tem as videoaulas, tem os PDFs, tem as audioaulas hoje, enfim. E consegue cobrir todo o edital. Porque antes eu estudava e não conseguia fechar o edital. Hoje, graças a Deus, com a estratégia de concursos, eu consigo concluir os estudos dentro de cada ponto que o edital prevê. Isso é muito importante para estar bem preparado também. Felipe, sem dúvida nenhuma, né, uma das maiores dificuldades aí de todo concurseiro é conseguir aprender ou decorar todo o conteúdo que vai ser cobrado no dia da prova, né? Você já deu a dica que você começou a estudar com antecedência, que isso aí pode ser um método que contribui sim
para conseguir absorver todo o conteúdo, mas você tinha outros métodos aí para conseguir aprender tudo, você fazia resumo, se concentrava em exercícios, você é daqueles que faziam, né, aquelas colagens, post-it, fazia as notações, colava em espelho. Como que você fez aí? Qual foi o seu segredo, o seu método para você conseguir aprender ou decorar todo o conteúdo que seria cobrado no dia da prova? O interessante, além do material, como você bem disse, é estudar com técnica. Quais sejam resumos, até colagem eu fiz também no meu quarto, técnicas de memorização como mapas mentais. Você vai aprender a matéria. Você tem que aprender, o concurseiro tem que aprender o básico ali, o raciocínio da matéria. Mas tem certas coisas, tem certas situações, tem certos conteúdos que precisam ser decorados, precisam ser memorizados. E ali métodos mnemônicos, com certeza, são fundamentais. E com isso, o que mais deu resultado comigo foi fazer revisões semanais. Foi estudar a matéria e ficar fazendo revisões, ainda que seja um estudo aparentemente lento, ainda que seja algo que você vê que você está muito tempo no conteúdo, mas é importante, o mais importante, Thaís, com certeza, é o crescimento lento, porém com qualidade, do que um crescimento rápido, sem qualidade, no nível de estudo. A pressa, muitas das vezes, é inimiga do concurseiro, tudo ao mesmo tempo. Não, tem que dar um passo e saber que o caminho é esse, e que a vitória é certa. Se manter no caminho, a vitória vem. Felipe, para esse concurso do TJ, né, você teve dificuldade em alguma matéria específica? Se sim, como que você fez para superá-la? Bem, tive bastante dificuldade em raciocínio lógico e em também português. Por quê? A banca deste concurso foi a FGV e ela tem um modo peculiar de cobrar essas disciplinas. Então, tive que estudar com muito afinco, tive que fazer muitos exercícios. Eu lembro-me que eu fiz cerca de 5.000 exercícios para este concurso. Então, assim, eu tive que focar nos meus pontos fracos. Onde eu mais precisava, eu tive que focar bastante para conseguir não só, não só conseguir fazer uma boa prova, como também estar entre os classificados, que é o nosso maior objetivo. Felipe, a reta final, né, é sempre um período muito estressante. Tem gente que chega aí no último mês, já conseguindo ter cumprido, ter fechado todo o cronograma, todo o edital. Tem outras pessoas que chegam, né, já ainda precisando correr atrás do prejuízo, digamos assim. Como que foi esse último mês de estudo? Você continuou a sua rotina e a última semana também perto da prova, você mudou a sua rotina, né? Tem pessoas que acreditam que tem que virar à noite estudando, chegar até a véspera da prova estudando, porque assim você se sentir mais confiantes para fazer a prova. Outras pessoas acham, né, que o último mês tem que acelerar sim, mas a última semana é o momento de ficar mais calmo, porque indo mais relaxado para a prova, vai se dar melhor, vai conseguir, né, fazer uma prova melhor. Qual que foi o seu último mês de estudo e a sua reta final, de fato, e a última semana de preparação? A reta final, eu acredito que, como eu disse anteriormente, quando o concurseiro se organiza e estuda com antecedência, ele chega na reta final com uma relativa tranquilidade. No último mês, eu foquei muito em exercício, muito. Via pouca teoria e era mais exercícios e revisão. Bastante. Na última semana, especificamente, eu tive que dar uma diminuída, porque eu estava me sentindo muito cansado. E faltando um dia, no dia anterior, eu optei por não estudar. Optei por descansar, optei por sair. Me lembro que fui ao cinema no dia anterior, relaxei, passei um tempo com a família,
Por Só quê? te cortando um pouquinho aí, você falou que foi ao cinema, conseguiu ficar com a família, mas você conseguiu de fato relaxar, se desligar, ou estava nesses lugares aí, pensando um pouquinho no dia seguinte, de como ia ser a prova? O pensamento estava na minha mente, sim, eu estava pensando bastante, mas se eu ficasse em casa estudando mais, se eu virasse à noite, no dia seguinte eu ia chegar muito cansado para fazer a prova. E, e o cansaço, por muitas das vezes, acaba atrapalhando, até por experiência própria. Em algumas das minhas reprovações, se deveu a isso, porque eu passei o dia anterior estudando pra caramba, estudando bastante, e quando foi na hora da prova eu estava muito cansado, com sono, com dor de cabeça, e assim, eu aprendi a não fazer desse jeito. E deu certo, nos concursos que passei, graças a Deus, o dia anterior eu relaxei, eu procurei relaxar, né? Procurei relaxar para poder estar no dia seguinte um pouco mais descansado, um pouco mais tranquilo. Felipe, nesse concurso especificamente do Tribunal de Justiça, né, não houve prova discursivas ou redação, mas esse monte de concursos aí que você já prestou, acredito que para algum deles você tenha tido precisado, né, se preparar para essa parte do certame. Como que foi essa preparação, né? Como dividir o estudo aí para a prova objetiva e para a prova discursiva ou de redação? Muitas pessoas acham, né, basta escrever bem que eu vou me dar bem nessa parte da prova. É assim mesmo? Que dica você dá para quem aí vai precisar fazer provas discursivas ou de redação? Eu fiz alguns concursos que tinham redação e eu me lembro que eu fiquei reprovado em dois concursos com redação. Um, inclusive, o do Detran, eram 111 vagas, eu fui o 31º. Aí, quando estava para sair o resultado da redação, eu pulei de 31º para 415. Ou seja, eu acabei perdendo a minha vaga no concurso porque eu não tinha estudado redação direito. Eu não havia me preparado para a prova de redação, para a prova discursiva. Foi aí que eu pensei, ou eu me preparo, ou eu estudo redação, ou eu vou ficar sem passar no concurso. Porque eu vou dizer algo muito importante. O concurseiro, ele não pode escolher matéria. Ele tem que estudar o que cai no concurso. O concurseiro não tem vontade própria de gostar ou não gostar de matéria. Não. O concurseiro está entregue à vontade do concurso, eu costumo dizer. O concurseiro está entregue ao que o edital pedir. Então, muitos têm a armadilha mental de dizer que não gostam de algumas matérias e acabam se prejudicando por isso. Então, a melhor saída, a início de conversa, é procurar gostar de todas as matérias. E daí para frente, eu comecei a estudar redação e no concurso do Ministério do Trabalho, eu fui aprovado, fui sexto colocado e consegui ser o candidato com a terceira melhor redação do Rio de Janeiro. Então, assim, redação era uma inimiga para mim. Depois que eu passei a gostar da redação, passou a ser uma amiga, uma matéria amiga. Aí, assim, eu consegui ser aprovado com êxito. Com a terceira melhor redação do Rio. Jamais poderia imaginar, mas foi fruto de muito esforço e de muita abnegação. Você já apontou aí, né, um erro de preparação, mas que você conseguiu corrigir e graças a essa visão de que poderia ser melhor, você conseguiu ser aprovado num outro concurso em relação à redação. Mas a gente pensando aí de forma mais ampla, não só na preparação para esse concurso do TJ, mas na sua caminhada como concurseiro, se você tivesse que apontar erros e acertos, quais seriam? Os meus primeiros erros foram, como diz, né, a linguagem, atirar para tudo quanto é lado nos concursos. Ou seja, saiu um concurso hoje, eu ia lá, me inscrevia, saiu outro daqui a 2 semanas, já estava fazendo também. Eu não tinha um foco. O meu pior erro no começo foi não ter foco. E o segundo erro que eu tive, que eu cometi bastante, foi, como eu já disse, escolher as matérias que eu gostava e estudar só aquelas.
e deixar as que eu não gostava de lado. Esse também foi um erro que me prejudicou bastante. Um outro erro também foi não ter me dedicado muito, uma certa época, e querer muito lazer. Então, também corrigi esse erro e passei a abnegar o lazer e ter o mínimo possível de lazer, como eu já disse anteriormente. E o erro que, assim, que graças a Deus que esse eu não cometi, mas que muitos cometem, é o de desistir. Muitos desistem no primeiro concurso, no segundo, porque foram reprovados, mas eu digo que esse não é o melhor caminho. É necessário prosseguir. Porque se com as 12 reprovações que eu tive, se eu tivesse desistido, se eu tivesse deixado para trás esse sonho, hoje eu não estaria aqui. Então esses foram alguns dos erros que eu cometi, e esse último que eu não cometi, graças a Deus por isso que eu estou aqui. Felipe, se nessa sua caminhada aí como concurseiro, né, a gente sabe que não é nada fácil, é abdicações que tem que fazer, principalmente a vida social que deixa de lado, se distanciar um pouco da família, mas se você tivesse que apontar o que foi mais difícil, se é que você consegue apontar uma coisa só, o que você apontaria nessa sua caminhada como concurseiro? O que foi mais difícil para você? Mais difícil foi lidar com as reprovações, porque foram bastante. A gente sabe que vai chegar na aprovação, a gente sabe que vai conseguir o sonho, né, que ele vai se realizar, mas não sabe quando. Enfim, esse foi o lado mais difícil, né, que eu tive que me superar a cada dia. Felipe, para a gente terminar a nossa entrevista, né, o que você aconselharia para quem está entrando agora no mundo dos concursos? Para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e querem, né, como você conseguiu alcançar a sua tão sonhada aprovação. Para quem está começando agora, eu digo que é preciso ter paciência e dar um passo de cada vez. Porque é um projeto a médio e longo prazo e que, se o concurseiro começar e continuar e corrigir os seus erros, ele com certeza será aprovado. No serviço público existem muitas vagas. Todo dia tem gente se aposentando, todo dia tem gente passando em outros concursos, deixando vaga os seus respectivos cargos. Então, vaga é o que não falta. E o concurseiro ele tem que procurar a ter perseverança. Se for reprovado na primeira, na segunda, na terceira, ele tem que perseverar, ter persistência, ter disciplina, que um dia ele vai chegar lá. Um dia ele vai conquistar o tão sonhado pelo público e vai ser algo emocionante, vai ser algo que toda a família vai se sentir realizada juntos. Enfim, vai ser algo muito bom, é algo muito prazeroso. E você vai, e com certeza o concurseiro ele acaba influenciando outras pessoas. Isso é muito importante. E se você me permite, claro, eu gostaria de mandar um beijo, um abraço para toda a minha família, que sempre me apoiou, para os meus amigos e para minha namorada também, que também está comigo em todos os momentos. E é isso aí. Importante esse reconhecimento da família, né? Seu em relação à sua família. E vai terminar por aqui a vida de concurseiro ou pretende aí prestar outros concursos? Eu pretendo, sim. Como eu já disse no início, eu estou fazendo faculdade de Direito e pretendo um dia ser defensor público. Quero seguir a carreira jurídica. E quando eu conseguir ser defensor público, estarei realmente realizado, assim. Esse é o meu cargo a longo prazo. Felipe, então, muito obrigado pela sua entrevista. Espero muito em breve, né, estar te entrevistando novamente, falando aí de outras aprovações, né, que você já disse aí que o concurso acaba sendo uma escada, né, você tem seu objetivo final, então espero em breve aí, né, ainda tem o seu término de faculdade, então
estar conversando com você novamente, falando sobre a sua aprovação em outros concursos e também nesse da Defensoria Pública. Então, espero em breve poder vê-lo aqui. Agradeço mais uma vez aí pela sua disponibilidade em contar um pouquinho da sua história. Tenho certeza que muitas pessoas, né, vão se motivar ouvindo a sua história, vão tirar muitas dicas aí que vão aproveitar também para a sua rotina de estudo. Então, mais uma vez, obrigada aí pela sua disponibilidade. E para você que está nos assistindo, você já sabe, se quiser conferir outros depoimentos e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse nosso site www.estrategiaconcursos.com.br. A gente se vê numa próxima. Tchau!